sendo que a disciplina abordada, Epístolas Paulinas, hoje a sua parte 8, estudaremos a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa carta foi destinada à igreja de Filipos e Paulo é quem a escreveu. O local e origem quando escreveu estava preso. Capítulo 1, 7, 13 e 17. Ele reconhece que a sua condição poderia resultar em sua morte. 1, 20 e 2, 17. Mas espera ser liberto e aguarda o momento de reunir-se novamente com seus amigos em Filipos. 1, 25, 2, 23 e 24. A referência básica que mostra-nos que essa prisão é a de Roma encontra-se no capítulo 1, versículo 13, quando se refere à guarda pretoriana. Ali, Paulo morava em uma casa alugada e tinha um soldado para guardá-lo. Atos 28, 16, 30 e 31. Essa situação harmoniza-se com a situação descrita em Filipenses. Pela carta, ficamos sabendo que Paulo, apesar de preso, estava em condições de coordenar o trabalho de seus cooperadores, pois ele pôde enviar Timóteo e Epafrodito a Filipos. 2, 19 a 25. Podemos identificar algumas situações que podem ter criado a necessidade desta carta. Em primeiro lugar, a questão de Epafrodito. A igreja de Filipos havia enviado este homem a Paulo para atendê-lo em suas necessidades. 2, 25. Aparentemente, Epafrodito tinha cumprido a sua tarefa, mas caíra doente a ponto de quase morrer. Os filipenses souberam da enfermidade e Epafrodito ficou preocupado com isso. 2, 26 e 27. Paulo torna a mencionar a gravidade da doença. 2, 30. Os filipenses talvez não tivessem percebido quão gravemente enfermo Epafrodito tinha estado, ou talvez alguns estivessem criticando o tempo em que ele havia ficado com Paulo. Paulo lhe mandou honrar homens como esse. 2, 29. Ele deixa bem claro aos filipenses que o mensageiro que havia enviado cumprira bem a sua tarefa, mas havia corrido grande perigo de realizá-la. Envia-o de volta com um elogio cordial. Em segundo lugar, há o fato de que a igreja de Filipos ter enviado um presente a Paulo. 4, do 14 a 18 e 2, 25. Ele deixa para mencionar isso só no final da carta. Ele expressa uma apreciação sincera por tudo que os filipenses haviam feito por ele. E em terceiro lugar, Paulo dá aos filipenses notícias da sua própria situação. 1, versículo 12. Os filipenses vinham orando por ele. 1, 19. E Paulo os reconhece como seus parceiros no Evangelho. 1, versículo 5. Em quarto lugar, embora a igreja em Filipos fosse de modo geral uma comunidade cristã próspera, havia alguns problemas. Paulo reconhece que eles carecem de unidade e roga especificamente a duas determinadas mulheres que estejam em paz uma com a outra. 4, versículo 2. Paulo, quando dirigia-se a uma cidade, procurava uma sinagoga, mas por falta de homens, um grupo de homens que fundassem uma sinagoga ali, não havia. Portanto, Paulo procura um lugar público para falar. E ali em Filipos, o apóstolo encontrou Lídia, de Tiatira, que era negociante de púrpura. Atos 16, 14. No lar de Lídia, a igreja começou a florescer. A carta foi redigida entre os anos de 60 e 63, provavelmente quando Paulo está preso em Roma. Apesar de Timóteo ser coautor da carta, o autor principal é Paulo. Paulo lembra a experiência amargosa sofrida com os Silas em Filipos. Versículo 7, capítulo 2. Eles foram arrastados à presença das autoridades, açoitados e jogados no cárcere. Capítulo 1. Essa epístola é a mais afetuosa entre todas as escritas por Paulo, cheia de expressões de amor. Há um grande regozijo em Paulo quando escreve. Depois da saudação, Paulo diz a partir do versículo 3 que dá graças a Deus todas as vezes que se lembra dos filipenses.
E por isso, sempre orando por eles a Deus com alegria e muitas súplicas por causa da cooperação dos irmãos no Evangelho. Diz que tem certeza de que Deus continuará aperfeiçoando a boa obra que Ele mesmo começou. Paulo diz com muita expressão da sua alma que retém a presença dos irmãos dentro do seu coração porque eles foram participantes tanto na sua graça quanto nas suas prisões. Pede a Deus ainda mais nas suas orações que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Versículos do 9 a 11. A partir do versículo 12, Paulo nos dá uma lição de submissão à vontade de Deus. Ele não leva em conta as circunstâncias adversas em que se encontra desde que haja proveito para o Evangelho. Ele desconsidera a sua vida, a sua comodidade por amor à obra de Deus, pelo desejo ardente de ver Deus ser glorificado através da sua vida. Ele afirma que a sua prisão contribuiu para o Evangelho, primeiro porque a palavra de Deus foi pregada a toda a guarda pretoriana, e segundo porque muitos irmãos tomaram ânimo e começaram a pregar destemidamente. Paulo sabe que de tudo isso resultará mais salvação pelo socorro do Espírito Santo. Esse apóstolo de Jesus Cristo chega a nos comover. Ele está preso e mesmo assim afirma com a mais intensa convicção e disposição: nada será confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículos 20 e 21. Paulo demonstra um amor intenso por Cristo e pelos filipenses, a ponto de demonstrar o aperto em que se encontra, pois deseja muito estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Versículo 23. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Versículo 24. E a partir do versículo 27, Paulo exorta os filipenses a prontamente, dignamente, conforme o Evangelho. Ele deseja ouvir sempre acerca deles que continuem no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Versículo 27. Paulo também conforta-os dizendo para não se espantarem com os que resistem, porque as vãs vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Perdoe-me, irmãos, a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Capítulo 2. No capítulo 2, Paulo dá continuidade à exortação iniciada anteriormente, pedindo aos irmãos que nada façam por contenda ou vanglória, mas por humildade, porque este é o sentimento de Jesus Cristo, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículos de 6 a 9. Paulo ensina o caminho percorrido por Jesus àqueles que têm a pretensão de serem seus discípulos e também exaltados por Deus. O caminho, conforme demonstrado pelo apóstolo, passa inicialmente pela renúncia, pois Cristo renunciou à sua glória. Diante disso, o que seria difícil para seus discípulos renunciarem? Ele deixou a sua glória e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa ainda não foi a posição de Cristo. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Os que se propõem a imitá-lo devem ter uma vida marcada pela renúncia, humildade e obediência. Devem ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.
versículos 15 e 16. A leitura e o conhecimento da palavra de Deus leva-nos a perceber que o crente em Jesus Cristo deve ter uma vida marcada pela diferença. Sendo irrepreensíveis e sinceros, os filhos de Deus resplandecem em meio a uma geração corrupta. Desta forma é que o nome de Deus é glorificado. Dessa forma somos luz e sal da terra. As pessoas nos olham e percebem que somos As pessoas nos olham e percebem que somos diferentes. Esse é o evangelho verdadeiro, autêntico, que transforma vidas e dá testemunho verdadeiro de Jesus Cristo. A partir do versículo 19, Paulo faz um elogio aos seus cooperadores Timóteo e Epafrodito. Esse último enviado pelos filipenses para levar em Roma, onde Paulo estava preso, donativos para suprir as suas necessidades. Capítulo 3. No capítulo 3, Paulo demonstra uma grande preocupação com os irmãos de Filipos, no que diz respeito aos falsos ensinamentos. Desde o princípio da Igreja de Cristo, o inimigo tem tentado confundir os servos de Deus, incultando-lhes conhecimento que não condizem com a verdade bíblica. Assim diz o apóstolo: para os irmãos, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Versículos 2 e 3. Paulo angustiava-se tremendamente por causa das distorções que os falsos mestres faziam no Evangelho. Por amor a Cristo e à Igreja, ele opunha-se de forma enérgica àqueles que pervertiam a sã e pura doutrina. Ensinamentos falsos surgiam de todas as vertentes. Quando Paulo refere-se aos cães e maus obreiros, ele está falando de indivíduos que ensinam a necessidade de unir supervalorização do espírito em detrimento de santidade total do homem no corpo, na mente e no espírito. A palavra circuncisão, como é empregada por Paulo no texto acima, significa mutiladores do corpo e faz referências ao rito da circuncisão no Antigo Testamento. Segundo os falsos mestres judaizantes, esse sinal no corpo era necessário para a obtenção da salvação. Porém, Paulo explica no versículo 3 que a circuncisão é uma obra do Espírito Santo no coração do homem que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do versículo 4, Paulo fala da sua condição antes de conhecer a Cristo e de como tinha motivos para se gloriar na carne. Foi circuncidado, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, era hebreu, fariseu e perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei. Entretanto, o versículo 7 marca uma grande oposição. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. De Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas para que possa ganhar a Cristo. Versículos 7 e 8. Esses versículos revelam a essência do desejo de Paulo de conhecer a Cristo, de experimentar de forma mais intensa uma comunhão com Ele. Ele quer conhecê-lo pessoalmente, saber como são seus caminhos, sua natureza, seu caráter, para em tudo agradá-lo e para que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Versículo 9. Paulo ainda deseja conhecer a virtude da ressurreição, a comunicação de suas aflições para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 11. Para o apóstolo não é suficiente conhecer a natureza e o caráter de Cristo. É necessário muito mais. É necessário ter a comunicação de suas aflições. Ele quer compartilhar com Cristo aquilo que ele sofreu para que pudéssemos ter vida eterna. Quer sofrer e experimentar o poder da ressurreição de Cristo para ser uma testemunha viva. Diante de tanto amor e de tanta abnegação, Paulo ainda não considerava que já tivesse alcançado a ressurreição, mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículos 13 e 14. Capítulo 4. No capítulo 4, Paulo exorta os irmãos a terem alegria em Cristo, a se regozijarem sem estarem inquietos com coisa alguma. O apóstolo nos dá uma lição nesse capítulo. Ele nos demonstra o segredo do seu contentamento, pois tem a plena convicção de que Deus lhe concederá tudo o que for necessário. Paulo nos mostra como viver desconsiderando as situações instáveis da vida. Depois de agradecer aos irmãos pela oferta que receberam, dizendo que muito se regozijou no Senhor por ter sido lembrado, diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículos 11 a 13.